A Missa de Lutero. Conferência de Dom Marcel Lefebvre, Florença, 15 de fevereiro de 1975. Esta noite falarei da Missa de Lutero e da Missa do Novo Rito. Por que essa comparação entre a Nova Missa e a Missa de Lutero? Porque a história o diz. A história objetiva não é criação minha. Sua Excelência mostra então um livro sobre Lutero, publicado em 1911, Do Luteranismo ao Protestantismo, de Leon Christiani. Ele fala sobre a reforma litúrgica de Lutero. Trata-se de um livro escrito em um tempo em que o autor nem conhecia a nossa crise, nem o novo rito. Portanto, não foi escrito com segundas intenções. Primeiramente, desejo fazer uma síntese dos princípios fundamentais da missa, para trazer à nossa memória a beleza, a profunda grandeza espiritual de nossa missa, o lugar que nossa missa ocupa na Santa Igreja. Que coisa mais bela Nosso Senhor legou à humanidade! Que coisa mais preciosa, mais santa concedeu à sua Santa Igreja, a Igreja de sua esposa no Calvário, quando morria na cruz? Foi o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo, sua própria pessoa, que continua seu sacrifício. Ele o deu à Igreja quando morreu na cruz. A partir deste momento, esse sacrifício estava destinado a continuar, a preservar, através dos séculos, como ele o havia instituído, juntamente com o sacerdócio. Quando na Santa Ceia Jesus instituiu o sacerdócio, ele o instituiu para o sacrifício da cruz, porque esse sacrifício é a fonte de todos os méritos, de todas as graças, de todos os sacramentos, a fonte de toda a riqueza da Igreja. Isso devemos recordar, ter sempre presente esta realidade, divina realidade. Portanto, é o sacrifício da cruz que se renova sobre nossos altares, e o sacerdócio está em relação com ele, em relação essencial com esse sacrifício. Não se compreende o sacerdócio sem o sacrifício, porque o sacerdócio foi feito para o sacrifício. Poder-se-ia dizer também, é a encarnação de Jesus Cristo, séculos afora, usque ad finem temporum, até o final dos tempos. O sacerdócio da missa será oferecido. Se Jesus Cristo quis este sacrifício, ele quis também ser nele a vítima, uma vez que é o sacrifício da cruz que continua. Ele quis que a vítima fosse sempre a mesma, que ser ele próprio a vítima, para ser a vítima. Ele tem que estar presente, verdadeiramente presente nos altares. Se ele não estiver presente, se não houver a presença real nos altares, não haverá vítima, não haverá sacerdócio. Tudo está ligado: sacerdócio, sacrifício, vítima, presença real. Portanto, transubstanciação. Aí está o coração do tesouro, o maior, o mais rico que Nosso Senhor concedeu à sua esposa, à Igreja e a toda a humanidade. Assim podemos compreender que, quando Lutero quis mudar esses princípios, começou por combater o sacerdócio, como fazem os modernistas, pois Lutero bem sabia que se o sacerdócio desaparecesse, não mais haveria sacrifício, não mais haveria vítima, não mais haveria nada na Igreja, não mais haveria a fonte das graças. Como procedeu Lutero para dizer que não haveria mais sacerdócio? Dizendo: não existe diferença entre padres e leigos, o sacerdócio é universal. Tais eram as ideias que ele propagava. Ele dizia que há 3 muros de defesa cercando a Igreja. O primeiro muro é essa diferença entre padres e leigos. Sua Excelência então lê: a descoberta de que o Papa, os bispos, os padres, os religiosos compõem o Estado eclesiástico, ao passo que os príncipes, os senhores, os artesãos e os camponeses formam o Estado secular, é pura invenção, uma mentira. Essa diferença entre padres e leigos é então uma invenção, uma mentira. Eis o que diz Lutero.
Na realidade, todos os cristãos pertencem ao estado eclesiástico. Não há diferença, a não ser a diferença de funções de serviço. Todos têm o sacerdócio a partir do batismo. Têm-no em razão do caráter batismal. Todos os cristãos são padres, e os padres não têm um caráter especial. Não há um sacramento especial para os padres, mas seu caráter sacerdotal lhes vem do caráter do batismo. Assim também se explica a laicização dos padres. Eles não querem mais ser uma veste particular, não querem mais se distinguir dos fiéis, porque são todos padres, e são os fiéis que devem escolher os padres, eleger seus padres. Tais foram os princípios de Lutero, que prossegue: se um papa, um bispo confere a unção, faz tonsuras, ordena, ou consagra, ou dá uma veste diferente aos leigos ou aos padres, está criando enganadores. Todos são consagrados padres a partir do batismo. Os progressistas do nosso tempo não descobriram novidades. Há um novo livro sobre os sacramentos, aparecido em janeiro deste ano, 1975, em Paris, sob a autoridade do arcebispo, o cardeal Martin. Saiu há pouco. Seus autores descobriram 8 sacramentos, não mais 7, porque o 8º sacramento é a profissão religiosa. Eles dizem claramente nesse livro que todos os fiéis são padres e que o caráter sacerdotal vem do caráter do batismo. Os autores, por certo, devem ter lido Lutero, transformando para eles em padres da igreja. Lutero deu também outro passo à frente após a suspensão do sacerdócio. Ele não acreditou mais na transubstanciação, nem no sacrifício, e disse claramente que a missa não é um sacrifício. A missa é uma comunhão. Podemos então chamar a missa de comunhão, ceia, eucaristia, tudo menos sacrifício. Não há, portanto, vítima nem presença real, mas apenas uma presença espiritual, uma recordação ou comunhão. Foi por isso que Lutero sempre combateu as missas privadas. Foi uma das primeiras coisas feitas por ele, porque uma missa privada não é uma comunhão. É preciso que os fiéis comunguem. A missa privada, então, não está conforme a verdade. É preciso suprir todas as missas privadas. Ele chamava a Eucaristia de sacramento do pão. A Eucaristia, dizia ele, tornou-se uma lamentável maldade. Essa maldade da missa provém de eles terem feito dela um sacrifício. Somos forçados a constatar que não se fala mais de sacrifício da missa nos boletins diocesanos ou paroquiais, mas de Eucaristia, de comunhão, de ceia. Que singular semelhança com as teses de Lutero! Além disso, Lutero faz ainda uma distinção entre os fins do sacrifício da missa. Ele diz que um dos fins do sacrifício da missa é render graças a Deus. A Eucaristia é um sacrificium laudis, mas não um sacrificium expiationis. Não um sacrifício de expiação, mas de louvor, de Eucaristia. Por isso é que certos protestantes ainda falam de sacrifício. Nunca é no sentido de sacrifício expiatório, que redime os pecados. No entanto, se trata de um dos principais fins do sacrifício da missa, a remissão dos pecados. Por isso é que os protestantes modernos aceitam o novo rito da missa, porque, dizem eles, isso saiu publicado em uma revista da Diocese de Estraburgo, noticiando uma reunião de protestantes da Confissão de Augsburgo. Agora, com o novo rito, é possível rezar com os católicos. De fato, com as atuais formas de celebração eucarísticas da Igreja Católica e com as presentes convergências teológicas, muitos obstáculos que podiam impedir que um protestante participasse da celebração eucarística estão desaparecendo e agora vai se tornando possível reconhecer na celebração eucarística católica a ceia instituída pelo Senhor. Temos à disposição novas orações eucarísticas, que têm a vantagem de apresentar variações à teologia do sacrifício.
Isto é evidente. Há 2 semanas atrás, estando eu na Inglaterra, soube que um bispo anglicano adotou, ultimamente, um novo rito católico para toda a sua diocese. Ele declarou: este novo rito é muito conforme às nossas ideias protestantes. É, pois, evidente que para os protestantes não há mais dificuldades para admitir o novo rito, porque eles não tomam o antigo rito? Foi o que o Sr. Saleron perguntou aos padres de Taizé. Por que dizeis que hoje podeis admitir este novo rito e não o antigo? Portanto, há uma diferença entre o novo e o antigo, e essa diferença é essencial. Não é uma diferença acidental, porque eles não aceitam usar o antigo rito, como todas as orações dotadas de precisão, e que esclarecem realmente a finalidade do sacrifício propiciatório, expiatório, eucarístico e latrêutico. Esta é a finalidade do sacrifício da missa católica, que, claro, no antigo rito não é mais o novo rito, porque não há mais ofertório. E é também por isso que Lutero não quis o ofertório no rito dele. Vejamos como Lutero inaugurou sua nova missa, sua reforma. A primeira missa evangélica foi levada a efeito na noite de 24 para 25 de dezembro de 1521. Nessa primeira missa evangélica, depois da pregação sobre a Eucaristia, eles falaram sobre a comunhão, sobre as 2 espécies como obrigatória e sobre a confissão como inútil, bastando a fé. A seguir, Karlsdorff, seu discípulo, apresentou-se no altar com vestes seculares, recitou o Confiteor, começou a missa como era antes, mas somente até o Evangelho. O ofertório e a elevação foram suspensos, o que quer dizer que tudo o que significava ideia de sacrifício foi retirado. Após a consagração, veio a comunhão, e muitos dos assistentes haviam bebido e comido e até tomado aguardante antes de comungar. Comungaram sobre as 2 espécies e o pão consagrado dado nas mãos. Uma das hóstias escapou-lhe e cai em cima da roupa de um assistente. Um padre a recolhe. Uma outra cai no chão e Karlsdorff diz aos leigos para apanhá-la. E como eles se recusam por respeito ou temor, ele declara que ela permaneça onde está, pouco importa, contudo que não se pise em cima. Pouco depois, ele próprio a apanhou. Muitos leigos, inúmeras pessoas estavam contentes com a novidade, e eram muitos os que vinham assistir a essa nova missa evangélica, porque uma parte era dita em língua alemã, e eles diziam que compreendiam melhor. Então, os mosteiros começaram a se esvaziar. Lutero tinha declarado: eu conservarei o meu hábito, meu modo de me apresentar como monge. Mas muitos monges saíram. Alguns ficaram nos mosteiros, mas a maioria se casou. Reinava grande anarquia entre os padres. Cada um celebrava sua missa como queria. O conselho não sabia mais o que fazer, tomando então a resolução de fixar uma nova liturgia, de não mais deixar a liberdade e de pôr um pouco de ordem. A maneira de celebrar a missa devia então ser a seguinte: introito, glória, epístola, evangelho, sanctus. Depois havia uma pregação. Ofertório e cânon ficavam suspensos. O padre então pronunciava a instituição da ceia, que ele proferia em voz alta em alemão, e distribuía a comunhão sobre as 2 espécies. Depois vinha o Agnus Dei e o Benedicamus Domino para terminar. As modificações da consagração introduzidas no Novus Ordo são semelhantes às que foram introduzidas por Lutero. As palavras essenciais da consagração não são mais unicamente as palavras da forma, tais como sempre tinham sido conhecidas: Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei, e as palavras que lhe seguem. Não, a partir de então, as palavras essenciais começam nos seguintes termos: ele tomou o pão, até as palavras após a consagração do vinho: Ox facie in meam commemoratione. Lutero disse a mesma coisa. Por quê? Porque se lê a narrativa da ceia. É uma narrativa, não uma ação, não um sacrifício, não uma ação sacrificial, mas um simples memorial.
Por qual razão nossos inovadores o copiaram de Lutero? Lutero diz também: as missas e as vigílias estão encerradas. O ofício será conservado, assim como as matinas e as horas menores, as vésperas completas, mas somente o ofício ferial. Não se comemorará mais santo algum que não esteja expressamente nomeado na Escritura. Deste modo, ele mudou completamente o calendário, exatamente como foi feito atualmente. De onde podemos concluir? A atual transformação é idêntica de Lutero. Um último exemplo das palavras da consagração do pão. Ox est corpus meum, quod pro vobis traedatur. Também Lutero acrescentou essas últimas palavras, porque, justamente, são palavras da ceia, pois ele pretendia que a ceia não fosse um sacrifício, mas uma refeição. Ora, o Concílio de Trento diz explicitamente: quem disser que a ceia não é um sacrifício, seja anátema. A ceia foi um sacrifício, e nossa missa é a continuação da ceia, porque a ceia foi um sacrifício. Isso já se constata na separação prévia do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O sacrifício já estava significado por essa separação. No entanto, Lutero afirma: não, a ceia não é um sacrifício. É por isso que nós devemos repetir todas as palavras que nosso Senhor disse na ceia, ou seja, hoc est corpus meum, quod pro vobis traedatur, que será entregue por vós sobre a cruz. Por que imitar tão servilmente a Lutero na nova missa? A única razão que se pode aduzir é a do ecumenismo. Maldito ecumenismo! Pois sem este motivo, nada se pode compreender dessa reforma. Ela não tem absolutamente vantagem alguma, nem teológica, nem pastoral. Nenhuma vantagem a não ser a de nos aproximar dos protestantes. Podemos legitimamente pensar que foi por isso que os protestantes foram convidados para a comissão da reforma litúrgica, para ficarmos sabendo se estavam satisfeitos ou não, ou se havia alguma coisa que não lhe agradava, se eles podiam ou não rezar conosco. Eu penso que não pode existir outro motivo para essa presença dos protestantes na comissão de reforma da missa. Mas como podemos pensar que protestantes que não têm nossa fé possam ser convidados para uma comissão destinada a fazer uma reforma de nossa missa, de nosso sacrifício, daquilo que temos de mais belo, de mais rico em toda a igreja, o objetivo mais perfeito de nossa fé? Lutero, em janeiro de 1526, promoveu a impressão de um novo ritual para as cerimônias da missa. No seu pensamento, ele queria a liberdade total e dizia: se possível, eu gostaria de dar total liberdade aos padres para fazerem o rito que quiserem, mas há o perigo de abusos, então é preciso estabelecer regras. Seu pensamento, porém, era de liberdade total e também de igualdade entre os padres e os fiéis. E assim, todos os fiéis, sendo os padres, poderiam também eles ter ideias de como criar o culto. Então, todos juntos, aqueles que são padres, aqueles que têm como uma função especial, aqueles que são escolhidos entre os fiéis, todos juntos podem demonstrar sua criatividade no culto. Mas, como era um pouco difícil, acabaria havendo bastante desordem. Então, ele escreveu um ritual. Nessa ocasião, ele dizia também: o uso do latim é facultativo. Ele não era absolutamente contra o latim. Queria até que as crianças aprendessem latim. Mas dizia também: o desejo dos leigos comuns de ter uma missa em alemão é perfeitamente legítimo. Contudo, há pessoas que vão à igreja para ver novidade, para ver coisas novas. Estes, no entanto, não são verdadeiros cristãos. São curiosos, são como se fossem aos turcos ou aos pagãos. Nos domingos se celebra a missa, mas Lutero conserva a palavra missa com certa repugnância. As vestes sagradas, as velas, ainda são mantidas provisoriamente. Começa-se com o introito em alemão, depois o Kyrie, depois uma oração cantada pelo celebrante, ainda voltado para o altar, não para o povo.
Mas para a epístola e para o evangelho, cantados em alemão, se voltará para o povo, quando então todos cantam o credo em língua vulgar.